chega na igreja, né? Nem quando a gente se prepara para vir para a igreja. Na verdade, o nosso culto ele começou no dia que nós aceitamos a Jesus. Então, e ele só vai encerrar no dia que ele vier nos buscar. Então, todo dia, em todos os momentos, é motivo para a gente estar agradecendo o que ele tem feito, o que ele já fez. Porque agora é a gente que precisa fazer. Porque ele já fez o que tinha que ser feito. Quando ele morreu naquela cruz, ele falou: está consumado. E ele nos deu poder através do seu Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem poder. E só depende de nós. E quando eu falo em dar culto, ao Senhor o tempo todo, é o tempo todo mesmo. O tempo todo. Porque nós temos motivos para isso. Porque a palavra fala que nós nascemos para a glória do Senhor. Amém. Olha o peso disso. Então tudo que nós fazemos aqui é para agradecer ao nosso Pai. Então ontem nós tivemos uma reunião administrativa aqui, que praticamente todo mundo que está aqui estava ontem. E assim, eu vejo que a igreja quer dar na verdade já vem buscando isso há algum tempo, dar um passo a mais, porque é assim que a palavra fala, vai em frente, não retroceda, então assim, e assim que a gente tem seguido, porque olhando para frente, porque o alvo ele sempre vai estar na nossa frente, porque quando eu falar, se o alvo estiver atrás da gente, nós vamos virar e ele vai estar na frente de novo. Então nunca, a gente sempre tem que olhar para frente. Você pega um carro, o para-brisa do carro é grandão, para você olhar para frente, o retrovisor é pequenininho. Então sigamos em frente, porque tem muita coisa para fazer, e as coisas só acontecem se você andar. E quando eu falei desse passinho a mais, dessa milha a mais, a questão do que a pastora enfatizou muito ontem, e ela já vem batendo nessa tecla há algum tempo, da evangelização. Porque a igreja, ela foi criada para isso, para levar pessoas para o céu e para trazer o céu para a terra. Aleluia. Mas as pessoas, como nós tivemos a grande oportunidade, a grande honra de estarmos, e a pastora também falou isso na ministração dela domingo, a salvação, ela é uma garantia, ela é uma promessa, mas não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação ela é diária, porque a busca é diária. Então, para levar pessoas para o céu, as pessoas precisam, primeiro, crer na palavra, reconhecer que Jesus é o único e verdadeiro Salvador, e precisa ser batizado. Mas para isso acontecer, alguém tem que falar. E o profeta ele fala: como ouvirão se não tiver ninguém para falar? Então essa questão da evangelização ela é crucial e é fundamental para a igreja. A igreja precisa entender isso. E então, primeiro evangelização e depois o discipulado, porque tem uma diferença entre evangelizar e discipular. Evangelizar é você falar a palavra, você mostrar. Agora, discipular é você realmente tornar essa pessoa um seguidor de Jesus, aquele que vai estar acompanhando Jesus em todos, como eu falei, dando culto, prestando culto o tempo todo ao Senhor. E tudo que você faz durante o dia, seus pensamentos, e os deles são muito maiores do que os nossos, Então, se a gente pensar nas coisas do alto, imagina o que Ele tem para nós.
Lá em Paulo fala, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que tem para nós. Mas através do Espírito Santo, a gente pode ter um pouquinho a noção do que nos espera para aqueles que amam o Senhor. Amém. Adorado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, majestoso. Então vamos abrir lá em Mateus 28. A gente falar um pouquinho de discipulado. A pastora falou também, né, que praticamente todos que estão aqui passaram pela escola de fundamentos, né, de discípulo. Então, assim, não é só quando você fala de Jesus para alguém, você chega naquele momento, você quer aceitar Jesus, você fala um pouquinho, mas o discipulado, você vê que a gente passa aí quase um ano, né? Toda semana, estudando, aprendendo. Porque Jesus, antes de partir, ele viveu bastante tempo ensinando os seus discípulos como eles deveriam se comportar assim que ele fosse. Qual é a palavra? Mateus 28, acho que é 28. A gente vai começar um aqui só para a gente ter um pouquinho de 28:1. Que dia é mais? Tendo passado o sábado, ao raiar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. Então as mulheres abandonaram tudo correndo, amedrontadas, mas com grande alegria, com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Interessante aqui que tem um outro evangelho, né? Esse aqui fala que as mulheres, elas foram no terceiro dia visitar o túmulo, porque elas creram e elas sabiam que realmente Jesus ia, que aquela palavra de Jesus era verdadeira. Então elas tiveram a oportunidade de ver o anjo. E quando ela chegou e contou, fizeram tudo que Jesus falou: vai, que o anjo falou, vai, conte lá para os meus irmãos, né? E alguns, no outro evangelho, eles foram lá para conferir se realmente o que as mulheres estavam falando era verdade. E eles não viram os anjos. Uma coisa é você crer e confiar, e a outra é você ouvir falar e não dar crédito à pregação.
Então, você quer ver anjo? Creia. Amém. E verdadeiramente os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Glória a Deus. Agora, se você crê só de ouvir falar, eles estão disponíveis. Os anjos estão disponíveis. Mas a gente precisa querer e entender que os anjos é o Senhor que nos envia para estar junto com a gente, nos protegendo, nos livrando de todos os males, porque é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Amém. Então agora no 28, mas a partir do 16 agora. Aqui ele fala da grande comissão. E o que é o comissionamento? Eu que trabalhei por muitos anos em empresa de celulose, né? Então assim, minha história vem toda da celulose. Então eu nunca trabalhei em outro ambiente que não fosse empresas de fabricação de celulose. Então assim, eu vi várias plantas, várias fábricas partirem, né? Começar do nada e, né, ser as grandes potências que são hoje. Então assim, todas essas fábricas, né, começa pela terraplanagem, vai montando e vai fazendo, e no dia de testar, cada departamento, cada setor, existe um comissionamento. Então o que essas empresas fazem? Eles pegam os melhores, pessoas conhecidas naquele segmento, se é caldeira, se é secagem, todos os setores, e todas as empresas fazem isso, todas as fábricas elas fazem isso, porque precisa ter certeza que aquilo vai funcionar direito, e se der algum probleminha, ainda dá tempo de acertar. Então, essa comissão é isso. Eu, né, retratando a empresa, eu vejo que essa comissão é isso. É uma equipe preparada, que Jesus preparou. No caso aqui eram 11 ainda, né? Então ele fala: os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se dele, lhes assegurou: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Aí olha o que ele fala aqui: portanto, ide e fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos. É diferente de ser só evangelizado. Se você for pegar o Evangelho de Marcos, que fala do mesmo texto, lá em Marcos fala, né, que o Senhor manda: ide, quando vocês estiverem indo, pregar o Evangelho para toda criatura. Em Mateus ele fala: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a obra redentora, ela precisa ser completa. Então nós precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E no 20 ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos.
Então não é uma coisinha para agora. A promessa é para a eternidade. Até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Então isso aqui foi só para fazer a introdução, né, dessa palavra, né? Ide. Ele sempre fala ide, né? Porque ide, você precisa dar um passo. Ide é para frente. Eu notei uma coisa aqui que muito tempo eu vi isso, que fala assim: a igreja primitiva não tinha templos, não tinha horário de culto, as pessoas não iam à igreja somente, as pessoas eram a própria igreja. Então realmente elas não era por algum motivo, ou pessoal, ou financeiro, qualquer outra coisa. A igreja nasceu assim, por amor a Jesus. Porque verdadeiramente eles criam uma vida em comunidade, uma vida em comunhão. E hoje isso tem se perdido um pouco, né? Porque muitos acham que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de igreja, que não precisa de estar junto com os irmãos, que não precisa de compartilhar o que tem, que não precisa compartilhar o que sabe. Ah não, para mim só funciona assim, é só dentro da minha casa, me enchendo lá, eu só funciono desse jeito. Não é isso que a palavra fala. Por isso que nós precisamos meditar dia e noite nessa palavra, como a própria palavra diz. Meditando dia e noite. Amém. Orando no Espírito Santo. Se quisermos ter entendimento, temos que orar no Espírito Santo. E acho que é 1 Coríntios, né, 11 que Paulo fala, né, das igrejas de Coríntios, né, das facções que existiam dentro da própria igreja, né, onde ele fala, uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Cristo, né? Isso nada mais é do que criar facções, grupos. E como a gente tem visto isso acontecer? Grupinhos sendo criados dentro do próprio ministério. Isso só leva para derrota, só andar para trás, porque a palavra fala que é para andar para frente. Foi uma família de Cloé, né? E eu fui até pesquisar sobre Cloé e só fala nesse versículo, que é uma mulher, né, e tal, e foi lá falar uma fofoquinha para Paulo. Ó, aquele povo lá está fazendo isso, isso e isso. Cada um está querendo seguir o seu líder. E o líder é ele. A igreja não tem líder. O líder é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quem lidera é ele. A gente só, é lógico, né, que o corpo ele precisa funcionar, como a pastora sempre fala, que é uma casa, e a casa precisa estar limpa, precisa estar com as contas em dia, precisa estar arrumada. Nós chegamos aqui, estava tudo prontinho, tudo arrumado, né? Precisa ter uma liderança, mas o líder é ele que precisa ser seguido. Porque se você chegar numa igreja, num ministério lá que o cara que está, a pessoa que está pregando lá está falando totalmente o contrário, você vai, porque ele é o líder daquela igreja, você vai seguir? Não, você tem que seguir o que a palavra diz que é para você seguir. Porque todos nós somos seres humanos, nós somos falhos.
Então, por isso que, né, os bereanos, e a palavra fala, se você tem dúvida, vai lá e confere na palavra. Mas isso aí não é motivo da gente estar nos afastando. Porque na verdade, quando alguém se afasta, né, e a própria palavra fala que um dia, né, vai chegar, vai acontecer o esfriamento, né, eu não creio que está próximo, mas ainda não. Mas a gente está chegando nessa fase, né, da apostasia, né, de as pessoas realmente se afastarem, né, como os discípulos que andavam com Jesus. Jesus falou: ó, eu tenho que ir, né, vou ressuscitar, vou voltar, vou ficar um período com vocês aqui ainda. Mas quando Jesus morreu, eles falaram: tá bom, acabou, o nosso líder partiu. Então, vamos para cada um do nosso canto. Né? E quantas famílias, né? Quantas famílias. E quando você está em Cristo é diferente. Quantas famílias aí, a mãe morreu ou separou e aí vai um para o canto, um para o outro e começa aquela divisão, né? Então, assim, o momento que deveria ser de maior união, de maior identidade mesmo, as pessoas usam aquilo para estar se afastando, que é muito mais fácil, né? Você dá um passo para trás lá, como muita gente fala, né? É assim mesmo e é desse jeito, né? Mas ele sabe que não é. Não é de qualquer jeito, é do jeito dele. Amém, Jesus. E aí o que eu notei, só tem como a gente discipular alguém se a gente for discípulo. Verdadeiramente, não tem como você ensinar um aluno se você não tem conhecimento daquilo que você está falando, né? Aí é jogar pérolas aos porcos, né? Foi a palavra que eu recebi. Não dê pérolas aos porcos. Não jogue fora aquilo que Deus tem te dado, que o Senhor tem te dado. Então, assim, não tem como. Quando, né, hoje o pessoal está ministrando, o pessoal de Tapetinga, né? E você falou, né, que eles deram um relato que está sendo muito bom, que está tendo frutos realmente. Nós vamos ver que frutos é um dos atributos de um discípulo. Então, assim, precisa fazer discípulo, precisa ir e fazer discípulos, para que esses discípulos, como nós fomos lá no Mato Grosso do Sul, né, tivemos lá um treinamento, passaram todo o arcabouço para a gente, como deveria ser feito, né? Eles tiveram muito tempo lá para fazer isso, para montar toda uma estrutura, tudo, né? E a pastora chegou aqui, não chegou e bateu de canela, não. Ela pegou aquele que era muita coisa, né? Praticamente todo mundo já passaram por, né? Eram muitas apostilas, muita coisa, muito textos, e ela cuidadosamente pegou um por um e analisou para ver se tudo aquilo realmente estava de acordo com o que a palavra. Mesmo que era de uma igreja, né, lá, quem sabia né, de cada um deles lá, mas como eu falei, a gente é falho. Uma vírgula, ela muda um contexto inteiro de uma história. Então, assim, a gente passou, nós que fomos lá, nós começamos, fizemos esse discipulado, para depois poder estar passando para, né, e fomos formando
foi formando gente, foi para Porto Seguro, para Itapetinga, Itabuna, não sei se aí onde está Itabuna. Então assim, olha, a gente que está aqui no Nordeste, para falar no Mato Grosso do Sul, olha, a distância é muito grande, né, para trazer um ensinamento desse para cá. Então só Deus para fazer isso. Né, então, aí, né, com isso aí já criou essa parceria, né, parceria espiritual, né, com o apóstolo Cristiano. Ele teve aqui semana passada, retrasada, já está vindo, essa semana já está vindo de novo. São pessoas que amam realmente o Evangelho. E só faz isso quem ama o Evangelho. Ele não vem aqui para ganhar dinheiro, não. Ele vem aqui por amor. Ele deixa a família dele lá, deixa o bebezinho dele. Então, assim, e a gente vê que como são poucas pessoas que se dispõem, que têm essa disposição para isso. Mas é o quê? Porque ele entendeu que é necessário fazer discípulos. E para fazer discípulos só falando do Evangelho e vivendo. Porque falar qualquer um fala, mas você precisa falar com as suas atitudes, com as nossas atitudes. E aí eu anotei aqui as principais características de um discípulo. Lucas 14. Deixa eu ver. 26. Eu estou olhando para o Lucas 6 aqui. 14, 26, 25. É o custo de ser discípulo, né? Uma coisa que a gente sempre fala quando está pregando, né? O Evangelho ele é de graça. A salvação ela é gratuita. Mas o discipulado ela tem um preço. E um preço alto. Mas não chega nem aos pés do preço que Jesus pagou para a gente estar aqui hoje. Então ele fala: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então não tem como você falar que é um discípulo de Jesus. Mas eu não vou fazer a obra do Senhor porque meu marido não quer que eu vá, ou o contrário, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não sei falar. Jesus sempre vai fazer uma forma da coisa acontecer. Então, ele falou só os principais, são muitas, viu, características. Se você for pegar na palavra aqui, são centenas. Mas o primeiro que eu anotei aqui: amor supremo por Cristo. Eita glória. Então não tem como. Cristo tem que ser o centro, tem que ser o alvo. Então não dá para substituir nada, não dá para trocar nada. Ele tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Senão, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Nós não podemos dizer que somos discípulos. Lucas
Lucas 9. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Essa é uma outra característica fundamental, se nós quisermos verdadeiramente sermos discípulos do Senhor. É a renúncia diária. É abrir mão, realmente, das coisas do mundo. Ele fala: tome sua cruz e me siga. Ou seja, abre mão das facilidades do mundo. Facilidades entre aspas, né? João 8. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele estava falando para quem já cria nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, mais uma característica de um discípulo do Senhor: permanência na palavra. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Permanecer na verdade. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor que se fez carne, que veio habitar entre nós e que deixou esses 2 testamentos para nós, precisamos permanecer crendo nessa verdade. João 13. Eu peguei tudo do Evangelho porque João 13, mas acho que é 31. Como é que você pode falar que você é um discípulo se você não ama? 13:31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Amém. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Olha só o que ele fala no 35: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Aleluia, Deus seja louvado. Obrigada.
Como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, isso que eu falo é a vida, é o que você carrega dentro de você. João, para encerrar agora aqui essa parte, João 15, para a gente começar a administração, João 15, deixa eu ver qual o versículo aqui, acho que é do 1 mesmo. Caso Malva que gosta desse capítulo aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser discípulo, precisa dar fruto. Então, amor supremo por Cristo, renúncia diária, permanência na palavra, amor ao próximo e produção de frutos. Não pode faltar nenhum desses princípios. Se a gente quiser falar que verdadeiramente é um discípulo do Senhor. Amém? Aquele que é poderoso para me guardar de tropeços e para me apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, fé e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O meu Pai sarou todas as minhas enfermidades em Cristo Jesus. Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. O Senhor enviou-me a sua palavra e me sarou, livrando-me completamente de tudo que me era mortal. A doença não tem domínio sobre mim, pois eu concordo com a palavra que diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Vivifica-me segundo a sua palavra. Tu és, Senhor, minha fonte inesgotável. Tu és o Deus do impossível. Eu tomo de graça a água da vida. Eu venço o maligno, venço o anticristo, venço os falsos profetas, venço principados e potestades, venço qualquer dificuldade, venço a doença, as enfermidades. Eu venço o mundo, venço meus inimigos, venço as circunstâncias, venço o medo, venço a timidez, venço a altivez, venço a ignorância, venço os espíritos dominadores, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Senhor, amplia a minha visão, a visão da tua igreja. Pai, traga aos nossos corações arrependimento legítimo, traga avivamento, traga a sua revelação, traga ao nosso coração o desejo de estar contigo e de te conhecer mais e mais. Pai, eu te agradeço por cuidar das necessidades que estou enfrentando em minha vida. Sou abençoado,
pois posso entregar em todas as minhas preocupações. Eu confio hoje em tua palavra como sendo a minha fonte de força e direção. Eu chamo as minhas emoções, a quietude e a paz em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo e não sou movido pelo medo, nem depressão, ansiedade ou tristeza. Eu me recuso a aceitar qualquer pensamento ou sentimento que esteja alinhado com a palavra de Deus. Eu me recuso a ouvir as minhas emoções e, em nome de Jesus, eu confesso a paz no meu coração. Depressão, medo, solidão, confusão, eu te resisto. Em nome de Jesus, eu me recuso a ouvir as suas mentiras, diabo. Portanto, saia de perto de mim, no poderoso nome de Jesus. Agradeço-te, pois sou seu filho, e quando dista o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. Eu me recuso a debruçar sobre os meus erros do passado, porque eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor por causa do que Jesus fez por mim. Eu não ando na minha própria força, mas na dele. Eu não ando na minha, e sim na dele. Aleluia. Essa questão do discipulado, realmente ela é fundamental. E que bom que se todos os ministérios das igrejas, né, se unissem realmente em prol de discipular pessoas. E não somente. Lógico que falar de Jesus é muito importante, a salvação ela é muito importante. Mas a gente sabe, né, que ela basta para a gente ser salvo, para a gente ir para o céu. Mas não é só isso que Deus quer da gente, né? Realmente, quando ele fala, né, ide e fazer discípulos, né, é muito mais. E Deus, assim, Jesus ele sempre falava, né? Vocês estão reclamando que estão mandando uma milha, né? Ande uma mais. Faça mais um pouquinho, né? Todo dia. Não queira dar 2 passos de vez, dá um, todo dia dá 1,5. Mas não pare. Não pare. Porque tem muita gente precisando. E dentro da igreja, quando a gente fazia essas entregas de cestas, né, normalmente era, né, em lares, em locais, né, cristãos, e a gente via, né, como as pessoas necessitavam de uma cesta. E a gente tinha oportunidade, né, quando a gente, que uma vez eu falei com a senhora lá no Staleco, falei assim, a senhora se sente agraciada porque a senhora está ganhando, mas não é isso que Deus quer para o filho dela. Que a palavra dele fala que nenhum filho dele precisará estar passando por necessidade. Né? Então, em nome de Jesus, a gente tinha essa oportunidade, né, de estar. E aí a gente também, assim, né, isso acaba se perdendo, né? E se a gente deixar realmente, a gente fica só, como a gente leu ali, né, só no nosso eu. E ninguém consegue fazer a obra do Senhor do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Sendo só nós mesmos, né? Porque a palavra fala que sem Ele nós não somos nada, não podemos nada, não temos nada, é só Ele que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que sabe de tudo. Aleluia, Pai. E que nos deu a promessa do reino dele. E está próximo a vida do Senhor. Então, mesmo nós já somos, né, temos essa certeza, essa convicção da salvação. Então, esse restinho de tempo que sobra para nós, vamos colaborar com a obra do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Porque
porque estar na Sua presença realmente é uma oportunidade de ser melhor a cada dia, de fazer um pouquinho mais a cada dia. Obrigado por cada um dos meus irmãos, Senhor, que conseguiu chegar aqui hoje, que abriu mão de alguma coisa para estar aqui hoje, do seu tempo, para contribuir com a Tua obra, ó Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor sabe todas as coisas. Nos conduza, Senhor. Nos conduza por uma vereda reta. Aplane, Senhor, aplane os nossos caminhos. Instrua-nos. Nos dê instrução, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento. E nós sermos menos de nós e mais de Ti. E nós queremos menos para nós e mais para o Teu reino, Senhor. Tira, Senhor, limpa o nosso coração, Pai. Limpa, Senhor. Tira tudo daquilo que não vem de Ti, que não provém de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Afasta, Senhor. Ó Pai, nós queremos na Tua palavra, Senhor, que nós somos verdadeiramente, que o Senhor levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Entra com cura, entra com providência, Senhor, nesse momento, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma cura, quer seja no corpo, quer seja espiritual. Ó Pai, resgata, Senhor, resgata a cada um, Jesus, que ainda não Te conheceu, Pai. Nos dê oportunidade, Senhor, de mostrar, Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer na vida deles, Senhor. Como assim nos resgatou, nos tirou do profundo vale de lama, Senhor, e nos trouxe para a glória, Pai. Nos trouxe para um verdadeiro lugar, que é o desejo do Seu coração, Pai. Obrigado, Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Cura, Senhor, entra com providência, Senhor. Aquele que está necessitando, Senhor, do Senhor hoje. Enche, Senhor, os nossos celeiros. Não nos deixa faltar nada, Pai. Nós não sabemos